no ar. Maravilha. Estamos no ar? Uhum. Muito bem, muito bem. É isso aí. Boa tarde para os prezados amigos e a paz do Senhor Jesus para todos os crentes em Cristo. Mais uma vez estamos no ar, no YouTube e mais em alguns lugares com os inconformados EUA, Estados Unidos da América do Norte. Pastor Caio, Pastora Judite. Boa tarde! Boa noite já, não? Sim, Não, boa noite. é sim. que aí, boa noite. É quase boa noite. No Ah, sim. Brasil já é boa noite, no Portugal então já é meia-noite. Deixa eu ver aqui se já tenho aqui o videozinho. Nós estamos novamente com a internet um pouco lenta, Deus Já. amado. mas em tudo Oh, já estamos aqui na live, exatamente. Muito bem. exato. Pode haver um pequeno delay, mas E hoje nós estamos inconformados com o quê? hoje... Oh, mas está a aparecer isto? Não, depois vai... É Ah, porque existe um delay, entendeu? Existe uma... Tá bom, maravilha. É. É isso aí. Desde já queremos agradecer aos nossos patrocinadores que estão Yeah. aparecendo aí na tela por trás de nós, não é isso? Exato. Muito bom. Depois a gente fala um pouco. Falamos sobre- sim. Hoje nós estamos inconformados com um assunto bem polêmico, né, pastor? É a política. A política, né? O cristão. Não, a gente está inconformado com o político ou com a política? Nós estamos mais inconformados com os políticos. Com os políticos. Mas principalmente com os cristãos que se dizem políticos, ou não, com os cristãos que estão politizados. Exato. Ou que não sabem conviver com a política. Exatamente. Estamos inconformados com a falta de bom senso na política. Isso. É isso mesmo. Exato. E eu quero começar. Já estamos no ar ou ainda não? Já. Eu ainda não estou. Não. Não, ainda só tenho aqui as lícias da Josi. Não sei. Não, mas Vai aparecer? pode ir que vai. Vai aparecer? Vai. É porque a Ah, internet, a internet. a internet está Oh, oscilando Jesus, a internet. muito. Bem, não importa. Eu quero começar com 2 versículos bíblicos. Um no livro de Gênesis e outro no livro de Apocalipse. Ok. Porque é muito importante o que eu vou falar. Porquê? Porque não há nenhuma política que possa sobreviver para os séculos se o planeta Terra não sobreviver. Sim. Não vale a pena a gente estar com políticas dali ou daquela se nós não decidirmos o que é que queremos fazer com o planeta Terra. Estamos de acordo? Sim, Ok. com certeza. Gênesis capítulo 2, versículo 16. 15. Todo mundo conhece. E tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cuidar. Ou seja, lavrar e guardar. Lá já seria um início, um ensinamento da política, não, né? Exatamente. Cuidar do planeta. Exato. Cuidar do planeta Terra. Porque sem planeta Terra não tem civilização. Não tem. E agora vamos para o Apocalipse, capítulo 11, É o princípio e o fim. o princípio Exato. e o fim. Só falta o alfa e o ômega. Ok. Apocalipse, capítulo 11, verso 18. 18. Está aqui, ó. É muito sério este versículo. Olhem que está escrito a parte final do versículo. Eu vou ler o versículo todo, mas é o final. Versículo... Deixa eu ver se é mesmo este. A live tá caindo. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. E, esta parte, e vai ser o tempo de destruir os que destroem a terra. Está escrito na Bíblia. 11, 18. Deus vai destruir os que destroem a terra. O Terra aqui é o planeta Terra. Ou seja, no princípio ele falou para estás aí para cuidar do planeta Terra. E no finalzinho do Apocalipse está escrito aqui: destruires os que destroem a Terra. Ou seja, os que não cuidam Exato. do planeta Terra. Está escrito na palavra de Deus. Então, com base nestes 2 versículos, eu quero já começar terminando aquilo que eu falei. Qualquer política, seja ela da esquerda, da direita, do centro, whatever as pessoas quiserem, se é uma política que está de acordo com que dizem que está de acordo com a Bíblia, tem que pensar nestes 2 versículos. Cuidar. Se não cuidar, o planeta Terra vai sumir. Qual é a vantagem? Aliás, está escrito, né, as dores de parto que o planeta está. E nós estamos vendo isso por tudo quanto é lugar. Em Portugal, agora, numa semana, 2 tremores de terra. De magnitude 5.4, uma coisa assim, é já alto, porque o máximo é 9, né? Exato. Já foi sentido em várias... e há mais de 40 anos que não era sentido tremores de terra em Portugal. Uau. Dois seguidos.
Na Califórnia também, já há muito tempo não havia, houve agora no mês passado, eu creio. Então, e a gente vê, né, por tudo quanto é lugar, o planeta Terra está se queixando da poluição, dos maus tratos que o ser humano... Isso já vem a longo prazo, mas né? vem crescendo. Então, a temperatura dos mares, há dias na Itália, semana passada, houve um tufão, porque a água do mar está tão quente que gerou um tufão e um barco, um veleiro, foi tragado pelas águas e morreram muitas pessoas, incluindo um ricaço lá da Itália. Ele e a filha faleceram, era o dono do barco, do veleiro. Da Inglaterra. Da Inglaterra, sim. E ele morreu Porquê? Porque as águas estão aquecidas e geraram aquele tufão, né? Que parece um tornado, mas que em vez de vir de cima vem de baixo. São as águas. Então, nós vemos, tem ilhas que estão desaparecendo. Nós, lá na nossa costa portuguesa, tínhamos umas praias muito boas que a gente ia sempre, que tinha parque campismo, tinha restaurantes assim na beira, né? Tudo já acabou porque o mar está tomando o lugar da areia. Então, a gente vê realmente o planeta Terra está se queixando. E isso é por quê? É porque está cuidando? Não. Não, e isso também, não só culpa do ser humano, mas também da política, pastor. Claro, Não, das indústrias. por exemplo, eu vou dar um caso rapidinho. A questão do petróleo e do carvão. Sim. A exploração do carvão e do petróleo destrói o meio ambiente. Então é uma coisa que tem que ser feita, tem que haver uma política gradual para mudarmos do carvão e do petróleo para as energias limpas, para a energia solar, para a energia eólica do vento. Só não podemos tocar o vento, né? Estocar o vento. Isso aí já é uma política... Estocar o vento é meio complicado, então, né, pastor? Então, vocês sentiram-me do sério. Jesus. Então tem que haver... Nós não podemos, agora de repente, dizer assim, ninguém mais pode ter carros a gasolina ou a diesel. Não, não é o caso. É estruturar a pouco e pouco, mudar para fontes de energias, para energias alternativas. Porquê é que eu estou falando tanto sobre isso hoje? Porque é necessário nós entendermos. Senão não tem política boa que vai fazer... não é uma política que seja boa que vá terminar ou destruir o planeta Terra. Então deixa eu falar aqui do meu primeiro Ponto. Compromisso com os valores cristãos. Isso aí que tu falaste é mais do que compromisso com os valores cristãos. Está escrito. Está escrito. É uma ordenança de Deus. De nós cuidarmos do planeta. Então, um cristão que se diz cristão mas também gosta de estar envolvido na política e que deve, é bom. Eu acho que é bom. Porque realmente é no lugar onde se fazem as leis, onde se fazem as coisas. É bom. Só que em primeiro lugar, tem que ter compromisso com os valores cristãos. Usar de misericórdia. Tem muito político que não usa de misericórdia. Por exemplo, eu sou pastor, e vocês, claro, sou pastor da igreja, e nós somos uma igreja de imigrantes. Sim. Ok, há certas ideias, certas políticas que eu tenho que estar contra porque não defendem os imigrantes. Então, eu tenho que entender que tem que haver misericórdia. E a Bíblia dá-nos margem. Está escrito que o povo de Israel recebeu ordem da parte de Deus pela boca de Moisés que tinham que proteger os estrangeiros. Sim. Então é bíblico. É bíblico. Então, seja para qualquer país do mundo onde tiver cristãos, que cristãos estejam no poder, eles têm que entender que nós temos que apoiar os imigrantes. Não pode ser feito de uma forma louca, sem um método, sem um propósito. Mas nós temos que entender que a política, nós temos que entender a questão dos imigrantes. Sim, algo que é também bastante polêmico. A vida de um crente dentro da política, pastor. O senhor que sempre está muito por dentro dessa questão aí de política, sempre muito antenado. O que o senhor acha do cristão dentro da política? Nós temos direitos políticos. Sim. Todo cristão, se estiver no seu país de origem, ou então, por exemplo, muitos de nós, que já somos cidadãos americanos, temos o direito de votar e até direito de concorrer,
sermos candidatos a determinadas posições políticas. Não Exato. tem questões aí? Não, não está o live. Eu não sei se. Não, tá só, por enquanto, eu tô gravando, tá no Instagram da pastora. É, Não tá, a internet não tá, não Eu tá... não consigo abrir. A pastora também Eu não tá... consigo ver, eu estava tentando ver aqui mais perto. Mas podem mandando questões, perguntas que a gente depois vai respondendo. Exato. Lá também tá meio travado. Tá, não? Tá. Não, sei. não, Tá não. aparecendo aí, No YouTube senhora? não tá dando nada. Aqui é que tá. No YouTube, internet tá... Deixa eu ver aqui. Eu saí do meu Wi-Fi Eu e coloquei também. nos meus dados. Yeah. Deixa eu ver aqui. Tentamos. Eu Ó, tenho que falar com o homem da Comcast hoje. Amém. Hoje ou amanhã. Eu consegui entrar, ó. A Marta entrou também. Ok. Eu não consigo. Ahn, Nós somos cidadãos políticos. sim. Podemos afirmar. Cristão não deixa de ser um cidadão político. Não. Então nós temos o direito de votar em quem nós queremos. Mas pensar. É um dever cívico. Exatamente. Exato. Mas pensar. O cristianismo não é algo de imposição nem de obrigatoriedade. Não. O que nós temos que fazer é divulgar Jesus, os ensinos de Jesus, para as pessoas receberem ou rejeitarem. Sim. E nós não podemos obrigar ninguém a ficar de acordo com os nossos princípios. Nem nós podemos determinar se os nossos princípios para nós são os melhores. Sim. Mas há para pessoas que dizem que não. Sim, mas a questão é que, principalmente no Brasil, eu vou falar pelo Brasil porque é Tudo o que eu bom, mais conheço. Claro. Né? No Brasil, a gente vê muitas pessoas que são cristãos, né? Cristão. E se envolve com a política, usa a igreja como um trampolim para ganhar votos, Sim, né? sim. E sair ser mais conhecido. E quando entra, né? Esquece não só da igreja, mas esquece também de Deus, né? Verdade. Exato, porque verdade. termina se contaminando, se corrompendo, Sim. né? Se nós, os cristãos, quisermos entrar na política, é um direito que nós temos. Eu próprio já profetizei aqui na nossa igreja que há meninos e meninas da nossa igreja que um dia vão ser estabelecidos como congressistas e talvez, quem sabe, senadores. Amém. Nós não sabemos. E presidente? O presidente. Eu acredito que vão ser. Daqui da nossa igreja, vão ser, porque nós apoiamos para que eles entendam, estudem e vejam o que é melhor para o povo. Nós temos que ter José, que foi governador do Egito, como um exemplo muito grande para seguir. Exato. Ele estava conectado. Ele tinha de tudo para se contaminar. Exatamente, mas ele estava conectado, antenado com Deus. Exato. Ele estava conectado. Se o crente que vai para a política continuar conectado e antenado com Deus, vai dar certo. Sim. Vai dar certo. Porque Deus vai abençoar as pessoas onde esses políticos estiverem. Sim, Exato. deixa eu falar Onde aqui, pisar, Onde O meu segundo ponto tem a ver com o que tu falaste agora, discernimento e sabedoria. É importante que o cristão exerça discernimento ao escolher candidatos e apoiar políticas. Isso envolve pesquisar, porque muitas pessoas não pesquisam. Vão naquilo que ouvem. Exato. E não vão pesquisar as origens, as fontes. As fontes. Quantos fake news, vamos usar essa palavra, a gente vê por aí fora? Tanta coisa, não é? Mentiras. Exato. Mentiras. Não tem A base. questão é que também o político, quando chega na época de eleição, ele vira bom moço, né? Vira um santo, né? Vira quase um anjo. Né? Então, olha, tem que orar e refletir sobre as implicações morais e sociais de suas escolhas políticas. Porque depois é muito fácil dizer assim, eu não votei. Será que não votou? Né? Quando a coisa dá ruim. Exato. Eu não votei nesse Não candidato. fui, não fui eu que culpa votei. não é minha. Não, se a pessoa está lá, alguém votou. Então, nós A Marta precisamos. falou que no Instagram também tá falhando muito. Nós estamos gravando e posteriormente a gente vai postar postando no Instagram, postando no YouTube. É o meu também. Porque eu tenho aberto no celular e tenho aberto aqui Não, no a questão é questão de internet mesmo. Mas Deus vai dar vitória. Amém. Vamos... Vamos continuar, né? Exato. Aqui o meu terceiro ponto, participação ativa e responsável. Eu acho que quanto mais a gente se envolver, sem se deixar envolver, eu acho que é necessário, começando pelas comunidades locais, né, nas prefeituras,
à nossa volta. Porque nós temos um grande potencial Olha, e uma grande chance se Deus assim quiser levantar pessoas capacitadas e que não estão dispostas a se contaminar, porque Sim, a pessoa também tem que sim. estar disposta a não se contaminar. contaminar. Porque os manjares virão. Essa é a Olha, questão. Temos, né? Temos o exemplo do Daniel e Exato. do Misael, como é que era? Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas era Misael, Urias Azarias e como é que era o outro? Abednego. Não me lembro agora, gente. Não, Abednego não. Não, Também não lembro. É. Amém. Pronto. Eles decidiram. É muito estranho a gente não se lembrar Não dos se- nomes. E eles estavam na política, porque eles estavam no Exato, governo. No exato. governo. Eles eram ministros, vamos Exato, assim falar. exato. Eles decidiram o quê? Não se contaminar. Exato. Então, eu acho que é importante isso. Misael, Azarias e Ananias. E Ananias, pastor exato. Ananias. Eu cheguei perto. Aham. Olha, respeito e tolerância. Porque realmente, como disse o pastor Caio, muitos quando chegam lá esquecem-se de tudo o resto. Exato, Esquecem-se da tolerância, esquecem-se do respeito, até Exato. esquecem de Deus. exato. E isso, quando a pessoa, o cristão, se envolve na política, precisa realmente ter respeito e tolerância. Não esquecer o primeiro valor que eu falei aqui, valores cristãos. Compromisso com os valores cristãos. Exato. Mas é complicado nesse aspecto, porque a gente não vê isso no dia a dia. Eu não sei como é que funciona muito bem a política aqui nos Estados Unidos, mas nós temos muitos servos de Deus dentro da política aqui, pastor? Sim, o problema é que muitos deles, eles se identificam como servos de Deus, mas muitos deles tomam posições contrárias à misericórdia divina. Mas será que eles tomam, na sua opinião, eles tomam essa posição contrária para agradar o homem ou porque eles não têm uma outra opção? Muitas vezes é uma questão de extremismo. Eu sou completamente contrário a todos os extremismos. O único extremismo que eu aceito, eu sou fanático por Jesus. Amém. Ok? Mas eu não sou extremista. Eu defendo os ensinos de Jesus. Mas nós não temos que atacar ninguém que não concorda com os ensinos de Jesus. Nós temos que, pela nossa vida, é sempre o que eu falo, nós somos o Jesus que as pessoas conhecem e a Bíblia que as leem. Exato. Então, se nós não os conseguirmos cativar pela nossa própria vida, então o Espírito Santo pode trabalhar. Sim, mas é difícil. Não vai ser fácil E também a pessoa que tá lá dentro pisa em ovos, né? Porque o primeiro erro, o primeiro deslize dele, olha lá o crente lá, né, pastor? exato. Olha lá o fulaninho da igreja Sim, tal. Sim, sim. Nós temos um caso. Santinho. Nós O temos Santinho, um caso. é verdade. Nós temos um caso concreto agora. No Congresso dos Estados Unidos, o speaker, que é a pessoa com mais... É a terceira pessoa no governo americano. Sim. Ele é deacon de uma igreja evangélica batista na Louisiana. E ele identifica-se como crente e ora, faz as orações. Mas tem atitude de... Mas não é. Ele é uma pessoa boa, mas ele é extremista em algumas posições. Então isso acaba por dar problemas com a outra parte do Congresso. do Congresso. O YouTube não está com... Não. Não está? E Eu o parei- Instagram também não. O Instagram... Não, está assim, olha. Tem... Tínhamos já várias pessoas, mas agora Uhum. muitas. A imagem está um bocadinho ruim. É. Ó, gente, nós pedimos desculpa e perdão, mas a internet, em vez de melhorar, piorou. Exato. Não sei se é por causa que as portas estão fechadas. Não, o roteador é aqui do lado, mas... Mas ok, vai ficar gravado e depois a gente vai postar, né? Exato. Olha aqui, o pessoal... Não, só continua, mais continua. O quinto ponto que eu tenho aqui, oração pela liderança e pela nação. O cristão... E a Bíblia diz que a gente tem que orar pelos nossos governantes. Exato. Gostemos deles ou não, E é verdade. Exato. né? Diz que toda a autoridade Tudo que é ligado na vem terra... de Deus, né? Foi instituída por Deus, toda a autoridade. Não é bem instituída. Mas pronto, Foi Deus permitiu. Permitiu, ok. Então, eu sei que quem vota são os homens, mas Deus permite, na sua soberana vontade, Ele permite, e ok. Mas a gente precisa de orar pelos nossos líderes. Uhum. Nós não podemos nos esquecer Exato. disso. Porque eu não gosto do fulano, mas eu preciso orar por ele. Exato.
Claro, a gente vai orar menos. Mas vai orar. Né? Né? Não tem jeito, não tem Não pode vale a oração É. assim. Não vale aquela oração assim, mata ele. Mata ele, Jesus. 1 Não. Timóteo 2, 1 a 12, né? Orar para que tenham sabedoria, para que sejam justos, para que... Né? Ele já vai estar lá, não tem pra onde correr. Exato. É o caso do então, Lula no Brasil, né? Ele ganhou então. e fazer o quê? Tem que orar, né? Pra ver se ele faz Ó, um... sei. Não, eu já uma vez Acho que tem que falei. ser campanha de sal grosso. Não, eu falei há dias. O que é que nós vamos fazer com uma pessoa que nós não gostamos, não concordamos de jeito nenhum agora, e se a pessoa se converter amanhã? O que é que nós Exato, vamos fazer com ela? exato. Então nós temos que estar atentos. É como Não, nós, e a Bíblia diz, amai o próximo como a si mesmo, Ó, né? nós E amar defendemos. os vossos inimigos. Nós amamos ex-ladrões, Exato. aquilo, ex-outro, Ex-matador. ex-bandido Exato. e outras coisas que a gente não vale a pena agora falar aqui. Amamos? Amamos. Então, É difícil, né? É difícil, é difícil. Mas eu acho que a gente sempre vai estar com o pé atrás, porque nós somos ser humano, pastor. Yeah. Nós sempre vamos... E outra. Porque o passado os da frutos. pessoa, exato. Porque Os a gente frutos... às vezes não vê frutos de salvação, de Exato. transformação, de libertação. Ó. A gente às vezes não vê. já terminaste aí? Já. Deixa eu falar uma Não, coisa não que se terminei passou, aqui, terminei que se em passou, França. que se passou no Texas. Aham. Que está passando no Texas. O governo do Biden aprovou uma lei agora há pouco tempo que iria dar green card para 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas. Essa Mas lei que- tá muito polêmica, Sim, né? mas deixa eu terminar. Das pessoas, homens ou mulheres que são casados com cidadãos ou cidadãs americanos. Uhum. E ia muito bem. Já, inclusive, eu conheço algumas pessoas que já Exato. estavam a colocar os papéis. Exato. Só que de repente, o Attorney General, que é o assim, tipo Ministério Público Exato. do Texas, o chefe, o topo, Uhum. o Attorney General, que é crente, que é deacon, Crente. é fundador de uma das maiores igrejas do Texas. Não é crente não, pastor. Não, deixa eu falar. Não é crente não, pastor. Ele é. Ele diz que é O crente. diabo é crente. É, Até o diabo exato. é crente. O que é que ele fez? Ele arrumou um jeito agora, juntou-se com outros 15 Attorney Generals de outros estados. Ele ainda, e mandou, ainda fez unir forças segundo- para outros. Sim, com 16 Attorney Generals de 16 estados Uhum. uniram-se e pediram a um juiz do Texas para bloquear a lei. Meu Deus do céu. Qual é o interesse de uma pessoa que se diz cristã de impedir que as pessoas, as pessoas já estejam aqui? Não, mas aí que As tá. pessoas já estão aqui. As pessoas, exato, se as Estão- pessoas e já estão estão casados aqui. com cidadãos Exato. Estão Já casados. vivem aqui. E alguns deles, Já- alguns deles têm empresas, alguns deles têm empregados americanos. Yeah. Exato, exato. Qual é a vantagem? Exato. Mas será que ele não foi forçado a isso, não, pastor? Não. Não, ele próprio é que foi o que encabeçou. Ele cabeçou Ele a encabeçou. situação. E escuta, tem uma pior. Ele é corrupto. E é crente. É crente. Oh, meu Deus do céu. Ele é corrupto. Não é cristão, é crente. Não, ele é Tá crente. aprovado, tá aprovado. O nome dele é qualquer coisa Paxton, né? Ken Paxton, uma coisa assim. E- Ele é corrupto e ele sabe que é corrupto e ele e- só não foi preso porque os outros republicanos da casa do Texas deram fizeram. uma amnistia. E nele. será que o povo, as ovelhas dele... Ele não é pastor. É diácono. ele é Ele diácono? é deacon, ele é do board da igreja. Eu sei o nome da igreja e tudo, agora não vale a o pena. pastor dele tá na hora de dar uma puxada de orelha nesse... Eu já mandei. Disciplina no Botar, bairro. Eu botar mandei- um banco nele Eu lá. mandei um e-mail gancho para o lá. pastor, até hoje Mas não ele dá um respondeu. dízimo muito grande. O dízimo Deve dar, dele. deve dar. é. Aí o pastor fez porque não viu nada. Escuta, foi ele que fez com que uma senhora do Texas, uma americana, que queria ser mãe, engravidou porque ela queria ter outro filho, já tinha dois, queria terceiro, e ele obrigou a senhora, fez uma lei lá, assim rápido, pediu à Suprema Corte do Texas para intervir, e ela quase que morreu. Por Uau. causa que não a atenderam em nenhum hospital, porque ela estava com um aborto espontâneo. Sim. E ninguém a atendeu. E ela quase que morreu. Ficou com um nome, que eu agora não lembro o nome. E ela é engraçado, ela agora já está grávida. E parece que está indo bem. Mas na altura não... E é crente, né, pastor? Yeah. Então, não tem misericórdia. Quer que eu fale mais? Eu vou deixar a pastora Judite falar, mas vou falar de outro. Não. Ó, É que eu sei. Não, só pra Então pegar fala. pra não perder o fiado da minha. Essas pessoas já era ruim antes de entrar pra política. Com certeza. Só que a política fez revelar
O caráter. o caráter da Eu pessoa. concordo. É o lobo na pele de cordeiro, Exatamente. Pode ser. né? Pode ser. E a gente vê em outras áreas da sociedade que as pessoas dizem-se crentes, mas, por exemplo, fogem nos impostos, Exato, defraudam os empregados, exato. defraudam às vezes até os patrões, Exato. roubam, e por aí Não existe fora. pecadinho nem pecadão, né? Não, Tudo pecado, não. tudo errado. Então, no secreto, assistem coisas que não devem pôr Exato, dentro dos olhos exato. e por aí fora. Então, não é só na política, né? Nós hoje estamos falando sobre a política. Então, eu creio, por isso é que estes pontos que eu puxei aqui, a pessoa que entra na política, o cristão, tem que ter isso, olha, equilíbrio entre fé e cidadania. Porque há pessoas que são só fé, outras pessoas são só cidadania. Mas nós temos Exato. que ter Não tem um equilíbrio. meio termo, Não né? tem, né? A lealdade a Cristo deve vir sempre, primeiro, antes que qualquer lealdade política. Yeah, sem dúvida. Porque senão, quando a pessoa faz o contrário, aí a pessoa já se está corrompendo. E a gente tem vários relatos na Bíblia. Sim, Né, que eles primeiro optaram ser fiel a Deus, Uhum. exato. né? E outros que fizeram o contrário. Exato. contrário, Ó, Sadraque, Mesaque e Abednego mesmo, Mas né? Ananias e Safira, vamos falar do Ananias, que É. é outro, mas é outro Ananias. Eles resolveram fazer o quê? Enganar. Quiseram enganar a Deus. O que aconteceu? Morreram ali na Exato. hora. Né? Quiseram enganar os discípulos e os apóstolos na altura já. E o que aconteceu? Caíram ali mortos. Foram de arrasta pra A cima. Glenda diz que está frisando muito. Mas É. no YouTube agora já está bom. Não, a gente só tá gravando. Só está gravando. Mas está lá a e- dizer live. Não, a live porque tá, mas não gravando. tá. Não tá nós, dando estamos, nada. nós estamos gravando, Glenda. A gente sabe, a internet não está muito boa. A A internet gente hoje. pede desculpa, mas depois a gente vai colocar o que ficar gravado. A gente vai E nós colocar. temos que Eu vou- arrumar um jeito Eu vou da... deixar no meu Instagram, no coisa, vou deixar gravada a live toda. E depois vai aparecer também no YouTube. Exato. E o Pastor Caio depois vai pôr uns certezinhos também. Os cortes. Dos Quem quiser momentos- pode assistir dos no momentos YouTube. mais fortes, mais Exato. importantes. Eu gosto quando eu boto lá num programa lá, aí eu falo, opa, isso aqui é. Olha, aqui o sétimo, conscientização das consequências eternas. Porque e isso vem do caráter, né? Exato. Se a pessoa entra para a política e faz esse tipo de coisas, não tem consciência da eternidade. Não, Não tem. não tem. Porque está escrito que vai haver um julgamento. Exato. Vai ter o grande telão lá, né, Não pá? é o telão, lembra? Você, daquele assim, dia. não Vai é? ter coisas que a gente nem lembra, mas vai passar Vai lá. passar. Então, a conscientização das consequências eternas, quando Jesus falar assim, mas eu preguei, eu curei, eu assim, não, Apartai-vos de que mim. não vos conheço, Exato. nunca vos conheci. Gente, que sentença, hein? Exato. Será que valeu a pena a pessoa se encher os corruptos? Exato. Eles são corruptos por quê? Mas- Porque eles querem se encher Mas de essas dinheiro. pessoas provavelmente não pensam nem que. Não acreditam na volta de Jesus. Provavelmente. Bem, vamos lá por partes. Nós temos um grande segmento da igreja evangélica, dos protestantes, digamos assim, que não acreditam na volta de Jesus. Exato. Então, nós não vamos estar... nós Não nem vamos entrar pôr nesse esse esquema. assunto. Porquê? É até um tema. Até porque eu acho que eles não acreditam nisso. Exato. Não acreditam nem no milénio, nem acreditam na destruição. E por isso é que eles fazem muita coisa. Porque eles acham que o planeta vai durar para sempre. Mas o planeta já está morrendo. Pois é. Tudo que a Bíblia diz está acontecendo. acontecendo. Esses dias mesmo, o sol, né? Apareceu uma mancha no sol. Aham. Mas eles continuam a fazer políticas que favorecem a rápida destruição do planeta. No planeta. Olha, quando foi na pandemia, os buracos que havia na camada de ozono, que é a camada que nos protege dos raios solares, Exato. os buracos fecharam. Por quê? Exato. Não havia aviões, não havia carros, não havia poluição, Não, As ninguém- fábricas não havia estavam as fábricas circulação. paradas. pararam, Não havia circulação. não havia O circulação. planeta estava se curando. O Carlinhos esteve em Veneza e ele falou, mãe, não se consegue ver o fundo dos canais. Mas naquela altura, sim, Sim. via-se o fundo. Quer dizer, que as águas estavam limpas, Exato. sem poluição. Sim. Então, quem é que está fazendo isso? É o homem. A ganância. A ganância. Tem um estudo que eu acho que em 2050, eu posso estar errado, se eu não me engano, 2050, 2060, já vai ser muito complicado viver na Terra. Diz que se tomarem decisões até 2026 de
de diminuir muito os carros, a gasolina e a diesel, e inclusive até os aviões também, e os barcos. Já tem barcos a hidrogênio, a maioria das pessoas não sabem. Tem barco elétrico já, pastor. Já, e hidrogênio também, só que os motores são gigantes, mas dá, não destrói o meio ambiente. O importante, a questão... Gente, eu sou o único crente, eu sou a única pessoa da igreja que tem um carro elétrico. Exato. Eu acho. Elétrico mesmo, só Não, eu um dia eu vou ter o Tesla. O Tesla eu acho gente, maneiro. eu não tenho nada contra nem a favor do Tesla, mas eu tenho, quando as pessoas me perguntam, é uma questão de dinheiro, não é só dinheiro, é uma questão também do ambiente, do meio Exato. ambiente. E não ecológico. Mesmo que as pessoas estejam a dizer, não existe isso, mudança climática, aquecimento global, Exato. mas mudança climática existe. Existe. E nota-se Não, bem. mas, Estava um cientista agora a dizer a semana passada que o Seaport aqui em Boston, a parte nova, e eles já estão a pensar que daqui a no máximo 10 anos, ou eles resolvem pôr um muro gigante Exato, por causa da água. por causa da água, então Vai Vai tomar. afundar. vai, Exato. Aliás, as garagens já estão. muitas delas se enchendo de água. já têm água, Exato. eles têm de ter máquinas para tirar Exato. a água. Então, aqui o meu último ponto aqui desta parte, se os cristãos devem se envolver com política, tem que pensar na justiça e defesa dos oprimidos. É a misericórdia que eu falei. É a misericórdia, isso que eu ia falar. Então, muitos esquecem-se, né? Quando chegam lá, esquecem-se do... Quem os elegeu, às vezes, foi os oprimidos. Exato. Foi aqueles que foram injustiçados. Exato. E eles prometeram, quando é nas campanhas políticas, Que faria algo. Tem o céu e a terra. Mas o abençoado que entra pra política, pastor, e chega lá dentro também e não faz nada, tá tudo errado também. Com certeza, com Né, certeza. pastor? Não adianta, vai pra lá pra dentro e não faz nada, enganador. se esconde, finge que... Gente, também tem uma questão. Nós não podemos, sozinhos, mudar... vamos a pensar que... Não, o cristão mas o mando... É que nem Uma o Estado, o andorinha- mando não faz verão. Exatamente. Mas se juntar mais de uma... Claro, Vamos, claro. nós vivemos no meio do movimento brasileiro e nós entendemos muito bem. Por exemplo, em Portugal, ninguém compra votos, nem ninguém vende votos. Mas eu sei que não, lá não existe Ô, isso. pastor. Não, em Portugal não existe isso. Não. Ninguém lá se vende por um saco de cimento, não, pastor? Claro que não. Não. Não, isso não existe. É Agora no promessas, Brasil, promessas, no Brasil sim. eu sei, Por tem muita promessa. promessa. No Brasil eu sei que tem pessoas que vendem votos e compram votos. Ah, que isso, Não, pastor? tá aqui, ó. Nossa, Tá pastor. aqui, ó. O Que professor, isso, pastor? Eu não lembro agora, o professor diz assim: Ah. não venda o seu voto. Diante dos candidatos, o cristão jamais deve aceitar vender o seu voto. Isso é antiético para um cidadão do céu e revela um profundo subdesenvolvimento cultural. É um pastor Mas, brasileiro, exato. um professor brasileiro que está a escrever Mas, sobre o Brasil. mas isso, olha, Isso pastor, não existe em quando Portugal. descobriu o Brasil, né, quando chegaram, O Brasil chegaram era lá... santo. Os brasileiros Não, eram- o que brasileiros os estavam lá, eram portugueses santos. fizeram? Pegaram e trocaram por espelho, né? Já foi uma troca, ali já foi uma politicagem, pastor. Bem, Ali mas já foi uma compra não de... havia brasileiros naquela altura. Tinha, Porque o existia Brasil, índios, né? não existia. Não, Existia uma terra que tinha índios, Índios. que mais tarde se chamou Chamou Brasil por Brasil. causa do Yeah, pau. do da pau-brasil. Pau-brasil. Brasil. Então, nem nome tinha. não, tinha, mas só que os índios... Era o nome deles. Era o nome dos índios. E o que é que a gente fez? Empurrou-os para reservas, como Exato. fizeram aqui nos Estados Unidos também. Exato. Mas olha, uma coisa foi ruim. Se os portugueses tivessem continuado, hoje os brasileiros teriam cidadania portuguesa. Oh, gente, eu vou dizer Né? uma coisa. Eu vou dizer- Seríamos todos portugueses. Eu poderia entrar nos Estados Unidos o rei Dom sem João, problema. O rei Dom João VI, ele quis mudar a capital para o Rio de Janeiro, a capital do Império na Aham. altura. Ele errou não ter feito isso. Exato. Tinha sido bom para o Brasil, para o país chamado Brasil, e tinha sido bom. Uma altura que eu defendi, contra tudo e contra todos, que Portugal devia ser considerado uma província de Espanha. Eu ia ter um sotaque de carioca com português. Ia ser maneiro. Né? A questão fundamental aqui é o seguinte: sempre vai ter pessoas que se aproveitam da política. Dá oportunidade. E não é só o povo que vende o voto. Nos senados, nos congressos, sempre vai ter interesses. Exato. Interesse daquele país, interesse daquele estado, interesse daquela cidade, interesse daquela localidade. Então vai ser sempre uma Nós aqui roda em gigante. Vai Deixa eu continuar falar. sempre a mesma Aqui coisa. em Boston, o estado de Massachusetts. Certo. O estado de Massachusetts.
há uma luta muito grande, porque o presidente do Senado do estado de Massachusetts e o speaker da casa de Massachusetts, eles normalmente conseguem sempre favorecer as cidades de onde eles vieram. E ninguém consegue impedir isso. Isso é prova, está provado. Eles sempre beneficiam as cidades de onde eles são. E o senhor falou nisso daí, veio algo. A nova candidata a presidente dos Estados Unidos, ela é crente, pastor? Não. Bem, ela vai à igreja evangélica. Ela vai numa igreja evangélica. Mas não é uma igreja tipo a nossa. Pentecostal. Não é uma igreja, digamos, evangélica. A questão fundamental é o seguinte. O Trump é crente? E o marido dela é judeu. O marido dela é judeu? Não, a questão é o seguinte. Nenhum dos dois candidatos que nós temos agora aqui nos Estados Unidos, nenhum deles é crente como nós somos. Exato. Nenhum deles. Não. E a questão de um defender e a outra não falar disso, ela não ataca os cristãos. Não, mas ela já... Ela não ataca, ela não fala mal, mas também não fala bem. Não. Ela é neutra. Ela é neutra. Então, aliás, o Estado é laico. Exato. As pessoas querem juntar Estado e Igreja. E não existe isso. Aqui nos Estados É como Unidos no não. Brasil também, né? Exato, O Estado é no Brasil. laico. Exato. Então, é claro que a gente tem que seguir as pessoas que realmente... Não, o Estado é laico, mas quando precisa eles vão lá dentro das igrejas. Exato. Né? Sim. buscar Aqui também vozes, vão. Aqui também vão. Mas é assim, mas a gente tem, claro, em sã consciência, a gente tem que ver realmente o que é que se aproxima mais dos nossos princípios como cristãos. Olhar o caráter. Porque pessoa. ela não chega a 100% aos nossos princípios, mas se aproxima. Nem 60%. Eu olho para ela não como uma cristã, não como uma crente, nada disso. Olho para ela como o caráter. Eu analiso o caráter dela. E Assim Deus como pode usar ela também. Com certeza. Assim como eu analiso os outros Uma- políticos uma- pelo caráter. Uma coisa nós sabemos. Se ela ganhar as eleições e for eleita com mais votos do que outro candidato, porque aqui não é tanto os votos do... Não, é diferente, é o colegial. É diferente. Porque se ela ganhar, eu acredito que ela vai ser uma boa gestora do país. Eu acho que ela tem políticas que são de apoiar as pessoas que têm dificuldades e de apoiar as pessoas que Os oprimidos e os... não tanto os oprimidos e necessitados, mas ela quer favorecer uma grande parte da nação. Exato. Eu acredito que ela quer ajudar, digamos assim, 70% da nação. 70% da nação. Enquanto que o outro candidato quer favorecer uns 30% só. Ou menos. Ou menos. Então, é nessa parte que nós temos que ver. Qual é a vantagem? Qual é a ideia? E na política tem várias... Muita gente fala que é a questão do aborto. Exato. O aborto não é o fundamental da parte política. É importante para nós que somos cristãos, somos contra. Mas nós temos que respeitar as pessoas. A questão fundamental é o seguinte. Tem tantas outras áreas da política que são necessárias. A política, na verdade, ela já é política desde que Jesus estava aqui na Terra. Antes. Exato. Muito antes. A crucificação de Jesus foi meio que uma política. Exatamente. Foi uma política. Injustiça, Ele foi. falou, Com certeza. o que vocês preferem? A Glenda está a perguntar aqui se eu acho que ela ganha. Ela ganha? Glenda, eu não sei se ela ganha ou não. Eu espero é que as pessoas votem em sã consciência Sim. e de acordo com as suas ideias. Sim. E não é só a questão do aborto, não é a única questão importante. Pastor, É importante, mas não é a única questão. posso fazer uma pergunta polêmica? Para mim, Ou para os Pode, dois. Deus amado. O que o senhor acha do crente que apoia o Trump? O crente que apoia o Trump? Não, o crente pode apoiar o Trump ou pode apoiar a Harris. O que tem que fazer é decidir o que é melhor para o futuro, o que é melhor para o futuro. O meio ambiente. Por exemplo, olha o meio ambiente. Falámos tanto do meio ambiente. Exato. O meio ambiente. Ele falou que vai começar a produzir exato. mais e mais petróleo. Agora ele digamos... Ele quer produzir mais petróleo por causa, As pessoas, por causa de que ele está naquela posição, e eu estou nesta, eu posso dizer uma coisa. Ele não é uma pessoa inteligente. Ele nasceu num berço de ouro. E ele foi andando e destruiu muita coisa. Ele nem é um bom empresário. Ele abriu bancarrota um monte de vezes. Ele não teve dificuldade para crescer. Não, ele até alto cresceu bastante.
O fundamento... A Glenda está a dizer, o Biden também prometeu muita coisa. Todos prometem. O Trump também não prometeu tanta coisa nos primeiros 4 anos. Exato. Nos 4 anos que ele teve. Ele prometeu montes e ele não fez quase nada do que ele prometeu. E se a gente for andar lá para trás, para os outros presidentes... Acho que é todos não complicado. conseguem cumprir. Espera aí, nós estamos a falar do meio ambiente. É O verdade. meio ambiente é uma coisa importantíssima. Não estava a responder aqui à Glenda. Um dos candidatos diz que vai produzir petróleo. E agora vou defender a minha tese. Ele não é uma pessoa inteligente. Porquê? Porque o preço do petróleo não é ele que determina. Não? Não é o presidente Não, do Estado. é questão de mercado produção. É o mercado internacional. Quanto mais ele produzir, o petróleo Vai mais embaixo. baixar e vai destruir. Olha, ele não sabe. O North Dakota é um estado aqui dos Estados Unidos. Eles dependem muito do petróleo. O Texas depende muito do petróleo. A Pensilvânia depende muito do petróleo. E as refinarias da É Louisiana. porque a demanda vai começar a ser menor, né? Não, Porque a demanda tem muito. a demanda até pode ser maior. Mas como vai ter muito, o preço vai descer. Exato. Porque a demanda vai ficar Isso menor. não Porque tem muita Não produção. vai ter. Pelo contrário, as pessoas que neste momento estão a querer apoiar, digamos assim, que é os das petrolíferas, eles vão ficar bravos. Porque o preço vai descer Vai muito. descer E o demais. lucro deles E vai ele não ser pode começar a produzir petróleo de postos que ainda não existem, porque o Biden é o presidente de todos os tempos, sempre. O governo dele é o que está, no tempo do governo dele, é onde se tem mais produzido petróleo nos Estados Unidos. Nenhum governo americano produziu tanto petróleo como o governo do Biden. E isso, de uma certa forma, tem afetado a natureza. Claro! Pastor Joana diz assim, pastores, o Lula nos prometeu picanha, mas até o feijão está com valor alto. Verdade. Exato, político. A gente tem que entender, gente. Nessa O questão Lula do ganhou político, a eleição com a picanha, né, na não é? verdade. E com a Bolsa Família, essas Exato. coisas todas, casa não sei o quê. A gente tem que entender, gente, que os políticos, eles são políticos. Quando eles estão na campanha eleitoral, eles prometem tudo e mais alguma coisa. Mas muitas coisas não dependem deles só. Depende dos senadores, depende da Câmara, depende de tanta coisa. Então, a gente tem que entender isso, gente. Prometer, isso todo Exato. mundo promete. Agora, a gente tem que entender, é o que eu falo sempre, gente, é os frutos, é o caráter. Respondendo aqui à Glenda. Glenda, qual é a pessoa que tem um pouquinho o caráter mais parecido com o de Cristo? Quem é? Eu não vou dizer. Eu já fiz a minha, né? A minha análise. Então, eu tenho que pensar nisso, porque olha, a Bíblia diz que a liderança ela deve ser piedosa. A Bíblia tem, né, como Davi, Josias, buscar os mandamentos de Deus e governar de maneira justa. 2 de Samuel e 2 de Reis. Está escrito. Se eles se dizem pessoas do bem, pessoas da Bíblia, né? Muitos acenam com a Bíblia. É como jogar areia nos olhos das pessoas. Nos trouxas. Tampar o sol com a peneira. Nos trouxas. I'm sorry, a palavra é muito forte. Mas a gente tem que ver que as promessas, política é política, quer se eleger. Exato. Então a gente tem que entender isso, é os frutos. Assim, é como eu dizer que sou filha de Deus. Os meus frutos mostram que eu sou filha de Deus. Porque falar é fácil. Não, sou filha de Deus, até virou moda, né? Exato. Gente, vamos só pensar numa coisa assim. A maioria das políticas dos Estados Unidos, eu não conheço bem o Brasil, mas dos Estados Unidos eu conheço muito bem. Eu investigo, eu estudo. Elas dependem muito do Senado, dos senadores, que são 100 senadores. E que são 51 agora de um lado e 49 do outro. Mas que agora, em novembro, podem mudar. Exato. Podem mudar. Eles decidem muita coisa. E depois também tem a casa, que também decide muita coisa. E depois tem os políticos locais. Por exemplo, nós aqui, em Massachusetts, gostamos muito... Eu acho que muitas pessoas não sabem da vida da governadora. Mas a governadora era procuradora. Ela era procuradora do Estado. Ela foi promotora e depois procuradora do Estado. E ela, como procuradora do Estado, promotora geral, procuradora, não sei qual é exatamente o nome no Brasil, ela defendeu sempre os imigrantes. Inclusive... Ela era imigrante, não? Não, ela é americana, nasceu aqui. Americana do Norte. Ela foi é o primeiro Estado, é o único Estado dos Estados Unidos da América do Norte que imigrantes indocumentados, se tiverem acidentes de trabalho,
são tratados como cidadãos americanos. Tem direito à Ok. imunização. Têm direito à imunização. É o único. Então, tem muita gente aí que tem sido beneficiada. Exato. As leis agora facilitam que as pessoas que não têm documentos podem dirigir para todo lado. Mas eu agora quero levar isso para o coisa. Tanto a Harris como o Trump, eles podem prometer muita coisa. Uns prometem de uma maneira, outros prometem de outra. Exato. As políticas que a Harris está falando, eu gosto das políticas. Vai ter juros menores para comprar casa, vai ter mais casas, vai diminuir os Vai aluguéis, ajudar bastante. tudo isso é bom. Mas mesmo assim, ela quando chegar, ela pode não conseguir fazer nada. Agora, o presidente, e só o presidente, tem direito a mandar embora os imigrantes que não tenham documentos. Eu acredito que ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso. Agora o Trump. O Trump, ele diz que vai fazer. Exato. Ou seja, mesmo que ele não mande embora 15 milhões, como eles estão a dizer, ele pode Ele diz mandar... que vai ser uma coisa doméstica, como é que é? Uma busca doméstica. Ah. Ele já prometeu, no tal 2025, né? no projeto que eles têm aí, que ele diz que não tem nada a ver, mas eu creio que sim. Então, nessa parte... Nessa tem aí, da busca doméstica, ele vai bater nas portas. Por exemplo, aquelas pessoas que entraram com projeto, como é que é? Com processos De asilo. de asilo. Uhum. E São coisas são assim. grandes candidatos a se encontrarem rapidinho. Porque ele já tem lá tudo sobre eles. Exato. Já Exatamente. tem o Muito fácil endereço, saber já onde é que eles tem. estão. E os telefones. telefones. Com o telefone. Ninguém vai jogar Hoje em dia fora é o muito fácil de rastrear uma Olha. pessoa. E aí é a única política. No dia que ele começa, é a única que ele ou ela começarem, só eles sozinhos podem decidir isso. Não precisam de mais ninguém. E a chance dela fazer isso é bem menor. Não existe. Ela não vai fazer Não isso. vai fazer. Ela vai continuar a fazer o que ela fazia como era promotora na Califórnia, que é mandar os da droga, não é os que consomem droga, os vendedores de droga foram para as prisões, os que roubaram, ela conseguiu, quando foi o problema do Prime, quando houve uma quebra por causa do valor das casas e dos empréstimos, foi uma grande confusão, ela conseguiu 18 bilhões de dólares dos bancos para ajudar as pessoas a recuperar as casas. Deixa eu responder aqui à Glenda, ela às vezes não ouve o que eu respondo, mas depois vais ouvir, Glenda, vai ficar gravado, que ela está respondendo à pastora Joana. Aqui também está tudo com o preço elevado, mas está no mundo inteiro. Exato. Porquê? Houve inflação no mundo inteiro. Exato. O Covid vai trazer muitas coisas e outras coisas. A evolução dos tempos, das políticas, dos governos. Não é só aqui nos Estados Unidos, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E é importante dizer que no tempo do Biden, nestes 3 anos e meio, quase 4, os salários subiram muito. Exato. Não subiram tanto quanto a Quanto inflação, deveria. mas quase que acompanharam. Porque tá tudo muito caro. Nossa. Mas é no mundo inteiro. A gente vai a Portugal e a gente vê como é que é Ó, lá. hoje quase que eu se eu pudesse eu tinha devolvido a coxinha, porque eu já tinha mordido. Eu fui para almoçar no restaurante. Eu fui comer uma coxinha aqui no abençoado aqui perto. Não era a coxinha da Josi. Não, aí eu peguei a coxinha, pedi. Aí quando eu dei a primeira mordida que eu fui pagar, que eu vi lá, $13. Aí eu falei, 13? 13. Não. Só a coxinha foi 8, pastor. Oh, 8 Mas dólares. coxinha essa tem ouro lá dentro? Não, coxinha com catupiry. E eu já tinha mordido era assim. aquela grandona. E aí eu falei assim, não, normal. Normal? E eu falei assim, eu mordi, aí eu falei, tá certo? Aí ela tá. Eu falei, tá certo mesmo? Aí eu olhei pra coxinha já mordida, eu falei, nossa. Ok, a propósito de coxinhas isso, gente, temos que fazer propaganda aos nossos... Verdade. já vamos fazer, né? Já- Não, calma aí. falta A 10 última minutos. coisa. O senhor conhece o político que foi pro céu e o inferno? Já ouviu falar? Político foi para o céu e para o Céu e inferno, já ouviu falar? Não. Não. O político, né, muito... No Brasil? É, Ok. do Brasil, né? E aí ele foi, né, sempre tinha muita lábia, e o político faleceu, né, infartou. E ele chegou no céu, e no céu aquela paz, né, anjos tocando as harpas, e aí chegou o anjo, né, Gabriel, e falou, olha, ô seu político, aqui é o céu, bem-vindo ao céu. Você quer ficar aqui? Ele, muito bom, quero sim. Mas antes que o senhor decida ficar aqui, o senhor tem que dar um pulo lá no inferno para saber também como que é lá. E depois o senhor regressa para cá e o senhor vai viver a eternidade no céu. E aí ele pegou o elevador e foi direto pro inferno. Chegou lá, quando ele abriu a porta do elevador assim, uma praia, muitas mulheres, bebida, dinheiro. No inferno? Opa, Aí opa. chegou lá o capiroto, né, o chifrudão, de terno, bonitão, né? Ok. Falou, ô, seu político, bem-vindo ao inferno.
pode entrar, fique à vontade, o que o senhor quer, bebida, uísque, mulheres, e ele Que é isso, passou gente? lá 24 horas no inferno, e ele falou, ó, aí quando acabou, o capiroto falou assim, ó, agora o senhor tem que decidir, o senhor quer ficar no céu ou o senhor quer ficar aqui? Ele, não, eu quero ficar aqui, mas só que eu tenho que primeiro ir lá em cima dar a notícia. Ele pegou o elevador e subiu de novo, né? Chegou lá pro anjo, Gabriel falou, olha, seu anjo, muito obrigado, eu adorei o céu é muito bom mesmo, mas eu vou optar em ficar com o inferno. Aí o anjo falou assim, o senhor tem certeza? Não tem mais como voltar, não tem jeito. Ele, não, eu quero ficar no inferno. Ele, ok, carimbou o passaporte dele, ele entrou no elevador e desceu. Quando ele abriu a porta, já estava tudo diferente do inferno. Larva, fogo, as pessoas se queimando, e o capiroto lá com o garfo espetando os outros. Que é isso, gente? E aí ele falou assim, uai, seu capiroto, o que houve? Ontem eu vim aqui, tava praia, mulheres, dinheiro, bebida. É que ontem a gente estava em campanha, hoje já acabou a eleição. Olha, a pastora Joana, isso é racismo. Ela diz que essa história aconteceu em Portugal. Gente, vamos fazer um break. Temos que falar dos nossos patrocinadores. Deixa eu responder à Glenda. A Glenda disse que o Obama mandou um monte de deportados, bora. né? Achei que ele não mandaria ninguém e abriria uma lei. Exatamente, Glenda, mas olha, tens que te informar, porque ele foi enganado, porque disseram assim, ó, nós vamos assinar a lei que você quer, mas você primeiro tem que deportar 2 milhões. 2 milhões. Foi o que eles pediram. E ele fez isso, mandou as pessoas embora, e entretanto trocou, ele só teve a casa e o Senado 2 anos, nos primeiros 2 anos do mandato Foi dele. aí que ele falhou. Aí ele podia ter feito, Podia. né? Mas ele talvez pensou assim, não, ainda vai Não, dar ele tempo. tinha aquele assunto Ok, para então resolver. deixa eu esclarecer. Aí, ele depois de ter mandado aquela gente toda embora, eles não quiseram mais assinar a lei junto com ele. Então, por isso, a gente tem que saber, quando a gente faz afirmações, a gente tem que saber o que está por trás dessa história. Porquê que isso aconteceu? Ele podia ter feito e não fez. O porquê? Porque, infelizmente, ele houve uma altura que estava só ele na presidência. O Senado era republicano e a Casa era republicana. Então, se eles não quiserem assinar nada, o presidente não pode fazer nada. De qualquer maneira, eu não me lembro que o Obama tinha prometido uma reforma imigratória imediata. E ele, nos primeiros 2 anos, ele teve muitos problemas para resolver. Ele teve o problema da indústria automobilística, teve o problema do subprime, teve o problema... Não. Teve o problema do... Não. O problema do subprime e teve o 11 de setembro foi no tempo do Bush. Okay. Teve o problema do subprime e das indústrias... Da imobiliária, não foi feito? É isso, do subprime, é isso, a imobiliária, dos automóveis e dos bancos. Exato. E ele teve, e tinha uma coisa importante que ele queria, que era o seguro de saúde. E foi o que ele os primeiros 2 anos, ele conseguiu passar. Ele batalhou nisso tudo. E é engraçado, com o dinheiro que ele emprestou aos bancos, na altura, para os bancos não abrirem falência, às companhias de seguros e às companhias, à Ford e à Chrysler e à GM, eles acabaram, o Estado recebeu o dinheiro que emprestou e ainda recebeu juros altíssimos. Uau. Foi um grande negócio. E na altura do Obama, o déficit dos Estados Unidos não subiu. O que aconteceu com o Trump, o déficit na altura do Trump subiu 8 trilhões de dólares. E agora no tempo do Biden subiu 5 trilhões. Só que os 5 trilhões do Biden estão a ser usados para melhorar o meio ambiente, melhorar a saúde das pessoas e muitas outras coisas. Eu não estou a defender o Biden, porque o Biden também é político, ele é um político de muitos anos. A questão fundamental é o seguinte, nós temos que estudar, analisar e nos informar. Informar em fontes seguras, como eu faço. Vou na Reuters e vou no NPR. NPR são fontes seguras? São fontes seguras. São fontes seguras. É lá que a gente tem que informar, porque quando nós nos informamos para o lado da esquerda ou para o lado da direita... A minha fonte de informação é ele. Porque eu também, eu falei a mesma coisa, eu falei com o Jorge assim, quando eu quero saber alguma coisa da política, eu pergunto pro pastor. Olha, a Marta está aqui a dizer, o Obama assinou o DACA. Não, ele assinou o DACA. O DACA ele passou. Né? E tem 800 mil pessoas
que já podiam estar com Que estão cidadania, beneficiadas ou que mas poderiam que estar. estão aqui e não foram deportadas. E nem vão ser. E o Obama assinou também o DAPA, que era para os pais, para os parentes e o Congresso, Eu a Suprema Corte negou. acho que, tipo assim, todo presidente, ele não... Talvez ele não consiga fazer tudo aquilo que ele... Não, claro que Promete. não. Promete. É o que eu estava a dizer. É complicado. É o que eu estava a Porque dizer, é tem- impossível. Exato. Tem que então, ter o Senado e a então, Casa. Agora, falando dos que estão agora concorrendo aqui, né? A Kamala e o Trump, cada um está prometendo do seu jeito. Mas Exato. isso não quer dizer Que vai conseguir acontecer. fazer. A única coisa... O Congresso pode mudar, Uhum. pode ficar a maioria para um lado ou para o outro, o Senado também pode mudar, pode ficar a maioria para um lado ou para o outro. Então, e eles dependem desses dois coisas para Uhum. aprovar as leis. Exato. Por exemplo, aprova na Casa, mandam para o Senado. E se o Senado não aprovar, fica por ali. Por isso é que eu Por E o falei. contrário também. Por isso é que eu falei. Desculpa interromper, mas a gente estamos a terminar. Por isso é que eu falei. Eles falam que vão fazer muita coisa e podem fazer, mas dependem do Congresso, do Senado e da Casa. A Exato. única coisa que eles não precisam, seja um ou outro, é Na questão da expulsar os imigrantes todos, os indocumentados, Exato. ou não expulsar. A Kamala não falou nada que vai expulsar ninguém, a não ser bandidos e... Exato. Mas O se eles Trump é que expulsarem falou. os imigrantes, os Estados Unidos, de uma certa forma, vai Mas parar. as pessoas, quando são loucas da cabeça, tomam decisões e coisas. E ele ainda falou, o Trump que vai usar o exército para fazer isso. Ah, Os tais domicílios, Aham. batidas domiciliares. E como- Deixa eu falar, que a gente está a falar do cristão e da política. Olha, precisa de se preocupar com a justiça e o bem comum. Precisa. O cristão que está na política tem que pensar nisso. E se ele é cristão, ele tem que saber o que é que está escrito na palavra. Ele precisa ter uma liderança piedosa, seja que tipo de liderança. Uhum. Seja nas prefeituras, seja nos congressos e nas casas de cada estado, no federal, nas Supremas Cortes, nas cortes. Precisa. Se é cristão, precisa pensar. A Bíblia fala, né, sobre essas coisas. Então, se a pessoa se diz cristão, às vezes até empunha uma Bíblia, né, não sabe nem um versículo, não sabe o que está lá escrito, nem o Salmo 23, nem o João 3,16. Como é cristão de quê? exato. Então, respeito e tolerância, Tá que nem o povo que diz que é da igreja do pastor Carlos. Deus E amado, não é. tá? Meu olha, Deus do céu. Paz e reconciliação. Não é dizer assim, se eu não ganhar, vai assim, vai assar, eu nem vou falar, ok? Uhum, Porque precisa, né? Precisa de uma transição de poder pacífica. exato. Não é briga. não é- Reconhecer o perdeu aí. Então, a esperança no reino de Deus, oração, e nós precisamos de orar pelos governantes, já falámos disso. Nós, e eu queria falar aqui muito uma coisa, que tem essa coisa do homem direita e esquerda, né? E é tão engraçado que uma vez falei com alguém, no Brasil vermelho é do diabo, é do Exato. capeta. Exato. Aqui vermelho é de Deus, é o sangue Não, de Cristo. no Brasil, mas para os crentes. Para os Tens de falar que é para os né? crentes. Os crentes lá, o vermelho. Diz que o vermelho é do o capiroto. né? Aqui não, aqui é o contrário, que é o sangue de Cristo. Gente, isso é tão ridículo que aí a gente vê que é coisas de homens, cores, é Exato. coisas de homens. Então, a direita e a esquerda também é coisas de homens. Eu lembro que quando eu era criança, jovem, quando saímos da ditadura, nós na igreja éramos aconselhados a não votarmos na Vocês direita. pegaram a ditadura? Sim, Meu Deus. Eu tinha 12 anos quando acabou. E nós vimos muitas atrocidades. Eu vi muitas atrocidades da janela. Da nossa janela. Pessoas sumirem. E, então, nós fomos ensinados que a gente não podia votar na direita por causa do fascismo, do capitalismo, dessas coisas. Porque a gente tinha vindo de uma ditadura de fascismo Exato. e de capitalismo. Nós fomos ensinados assim, que nós deveríamos ser centro. Então, nós continuamos. Nós somos nem do Nós esquerda, somos nem da independentes. direita. Nós Nós somos somos independentes. registrados para votar Como independentes. não E somos- eu não vou falar pela pastora Judite, eu votei na Nikki Haley, Eu também votei. que é republicana. Eu também votei. Eu votei Se no a Nikki- Bolsonaro. Se a Nikki Haley fosse a candidata do E Partido votaste no Republicano, Charles Baker, que também era também. republicano. Se a Nikki Haley fosse a candidata do Partido Republicano, eu votaria nela. Eu também. Um outro que é meio doido das ideias é aquele que ia se candidatar a presidente também.
Ai, Jesus, me esqueci o nome dele. Quem? O que ele desistiu. O Kennedy. Tempo atrás aí que ele queria deportar os imigrantes na sim, Flórida. Ah, não, o Santis. O Santos. Santos, Aquele lá Santos. também tem um parafuso a menos, né? A Glenda está a dizer aqui, será que o Biden não vai assinar uma lei antes de terminar o mandato? Ele já assinou uma ordem executiva e já teve um Não, capeta mas aí. uma completa. Ele uma- pode, ok, ele talvez possa fazer. Pastora Joana, nossa esperança está no Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Exato. Qualquer das formas, a gente já falou. A nação é leiga, é laica. É Exato. laica, não é leiga. Leiga é inculta. É laica. Não podemos misturar. Claro que a gente, como cristãos, a gente quer seguir pela palavra de Deus. Mas os governantes não são assim. Então a gente tem que olhar e ver, né, o que é que se... O futuro. A gente tem que ter uma visão positiva de futuro. O futuro, eu vou terminar aqui, depois Ok. vamos falar dos coisas. Já passou o tempo. O futuro passa por nós, que já temos uma certa posição nas igrejas, defender e ajudar os nossos adolescentes. Nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar. Exato. A gente tem que viver como se ele viesse amanhã, mas temos que continuar a viver. Não, como é que é? Temos que viver como. O David falou. Temos que viver como se ele viesse amanhã. Mas fazer a nossa Só- vida trabalhar como se ele viesse daqui a 100 anos. Exato. Então nós temos que fomentar e ajudar jovens da igreja que nós vemos que são meninos e meninas bons, não só da nossa igreja, mas de outras igrejas, e ajudá-los a entrar na política aqui, que nós moramos aqui em Boston, nos Estados Unidos, e ajudá-los a entrar na política com um coração piedoso, com um Exato. coração de misericórdia. A igreja tem um grande Potencial. Exato, porque já vem de berço, né? Ensinando. E eu quero dizer isso. Eu não aceito pastores de igreja serem políticos. Pastor de igreja tem que cuidar do rebanho. Exato. Sim. Então não aceito pastores de igreja pastor de igreja é para cuidar e proteger as O ovelhas. senhor daria um bom político, pastor. Eu votaria no senhor. Já foi quando era adolescente. Já tive o meu tempo. Ok, vamos falar dos nossos anunciantes. Michel, Master Team, lanterneiro, vende carro. Não, Master Teams é o Igor. É o Igor, Oh tá my bom. God. Eu já estou misturando tudo. Ó, Ok, Team então, Master é que é o Michel. Não, Team Master é o Igor. Então, mas quando a pastora Judite começou a ler, era o outro que estava lá. Ah, era? Era. Ah, então. Era. Ó, você se church agora. Você se acha? Já é nós. Viu? É nós. Ali o senhor ali, pastor. Olha lá, o senhor tá ali, ó. Os inconformados. Nós estamos ajudando o programa? Tamo aí. Ah, maravilha. Não, nós queremos agradecer os patrocinadores. Ora, agora aí está a ver agora isso. lá, Isso é ó. o Michel. Boston Express. Exato, é o É. Michel. Eu tenho que levar meu carro lá aqui. Vamos ver o que é que vai dar agora a seguir. Agora é o Brazusa. Brazusa é o Charlene. É o Charlene, limpezas Limpezas. industriais e comerciais. Isso. Liga. Profundas. Não tem. Não, eu tenho o Keycode. É. Josi. A Josi e a Delícias. comidinha, delícias da Josi. Eu tô gordo por causa da Gente, Josi. O copinho do açaí, aquelas coxinhas. Está aí o número de telefone, liga. A A sua Zilda, barbeira não. minha A cabeleireira Zilda. particular e privada. Já há montes de A anos. ovelhinha da nossa igreja. Eu vou lá cortar, O salão, o salão é em vou. Cambridge. Ó, Na o Cambridge Street. Ok, Barbershop, Igor e o seu Oh, time. Como é que é? Fala Igor aí, pastor. Pra Igor. gente. Não, Igor. Igor. O Samuel ontem, o nosso Mineiro. Gente, o nosso netinho ontem pensa foi lá aí, e o vinha Luís todo Paulo. bonitão. O Luís Paulo é um cozinheiro de 100. 100, não é 10 não, é 100. Muito bom, Ele muito cozinha bom. muito Muito bom. bem. E ele faz também para festas. É assim, você convida ele para ir na festa da sua casa e ele vai atender os seus convidados e fazendo comidinha. E os inconformados, olha, junta-se a nós com algumas inconformações. É verdade. Nós não somos perfeitos, Não, nem falamos, não. nem fazemos apanágio disso. Não. A questão fundamental é o seguinte: o cristão e a política é uma coisa muito séria. Sim. Eu estou preparando até um estudo sobre o Calvário e a política. Ok. E Ótimo. outro dia vai. E ó, na próxima quinta-feira já temos tema. Já temos o tema. Que- Não vamos continuar. que- Este tema é quente. Não. Eu até só- estou transpirando. Uai, a gente pode. Ou é o calor Não, da sala? A próxima a gente pode voltar outra vez à política com outro título. A próxima é Profecia ou profetada? Deusão. Se prepara, pastor. Profecia ou bufetada? Ou profetada. Profetada. Eu gosto. É daqueles que eu tô querendo chamar um amigo aí que é o Raio X. Eu vou na igreja dele, desse Vai? amigo, vou Oh, dar um aleluia. seminário para casar. Não. Seminário para casais. Ih, pastor. O senhor tem que chegar lá dizendo assim: eis que te digo, varão. Meu Deus do céu. Gente, olha,
Olha, Gente, Deus abençoe vocês. Perdoem o gente tema vai- é bem polêmico, né? a gente vai ter que resolver o assunto da A gente- internet. Exato. Sim. Eu acredito A que vai. internet não foi muito boa politicamente falando. Não, a internet tá. É o monopólio, né? O monopólio. É verdade, a Comcast é a única que dá a internet Exato, aqui. exato. É uma intransigência. Exato. Complicado. Obrigado, Deus abençoe, gente. Gente, tchau, tchau. Não, a gente não fez